Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Notícias Top. Aqui no Notícias Top, vocês vão ficar sempre muito bem informados sobre tudo o que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. E essa notícia é de extrema importância ao povo brasileiro. Brasil comemora essa notícia, o cerco está se fechando para o barbudo, para Lula e também para o ministro da Justiça, Flávio Dino. As coisas não andam nada bem para a cúpula do PT. Com certeza, muita gente vai cair, e gente grande. Kim Kataguiri apresenta prova cabal contra Dino e Lula para abalar de vez as estruturas do desgoverno petista. Kim Kataguiri, do União Brasil, parece enfim acordar de um transe que levou à absurda decisão de ficar em cima do muro nas últimas eleições, colaborando assim para que Lula voltasse à cena do crime. O deputado, então, não só percebeu que precisa corrigir essa besteira que fez, como tem corrido atrás de provas contra o governo de Lula e sua trupe de ministros aloprados, que só vem fazendo besteira e acabando com o nosso Brasil. E nesta quarta-feira, dia 29, no dia seguinte ao comparecimento do comunista Flávio Dino, ministro da Justiça na Câmara, Kim Kataguiri apresentou documentos que provam, sim, que eles estavam bem envolvidos no ato de 8 de janeiro. Nos documentos, o deputado paulista demonstra que Dino e demais setores do executivo, incluindo a presidência, se omitiram da responsabilidade de evitar o pior, com reforço da segurança e medidas preventivas. E o que ele vai revelar é estarrecedor e deixa Lula e Dino totalmente encurralados, passando mal. E para piorar ainda mais a situação do ministro e seu chefe, Kataguiri apresentou ainda outros papéis de trocas de mensagem que comprovam, por exemplo, que o governo do Distrito Federal, sob o comando do governador Ibanez Rocha, que ficou afastado, não tinha nada a ver com isso, e também nem Anderson Torres, porque eles seguiram todas as recomendações encaminhadas pelo interlocutor, que veio do governo federal. Sabe-se, entretanto, que Rocha foi acusado e chegou a ficar afastado por um longo tempo, bem como Torres, que foi exonerado e acabou encarcerado, permanecendo até dias atuais atrás das grades. Um tremendo absurdo, que demonstra a necessidade urgente de se instalar a CPMI, e que venha a CPMI, e que a verdade apareça. Que o povo vá para a rua, e que o impeachment venha. E agora, para não ficar só na minha fala, olha o que disse Kim Kataguiri, pasmem, todas essas revelações que entregam toda a verdade sobre Lula e Dino e o governo de Lula. Vejam. Presidente, eu venho trazer aqui uma denúncia gravíssima. Tempo de liderança pela oposição. Ontem, o ministro Flávio Dino disse na Comissão de Constituição e Justiça que não foi avisado pela ABIN sobre as invasões do dia 8. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. E querem, às vezes, presidente, produzir aquilo que no direito a gente chama de prova de fato negativo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs. Quem diz que eu recebi, que mostre o tal informe mítico, mental, uma construção puramente fantasiosa, e diga que dia e que horas que eu recebi. Primeiro, que isso é mentira. Todos os órgãos do CISBIN, inclusive o Ministério da Justiça, receberam um relatório. Mas eu trago aqui um documento, senhora presidente, com exclusividade do próprio Ministério da Justiça, assinado pelo delegado-geral, informando o ministro da Justiça o seguinte, e aqui eu peço licença para ler um dos parágrafos. Diz o delegado-geral, pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral.
Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Este documento, encaminhado pelo delegado-geral ao ministro da Justiça, foi enviado no dia 7. E eu disponibilizo digitalmente para quem quiser verificar no SEI a veracidade do documento. O ministro da Justiça recebeu isso aqui no dia 7. 1h30 depois, ainda no dia 7, o ministro da Justiça diz o seguinte: envia um ofício ao governador do Distrito Federal e pede para que seja bloqueada a circulação de ônibus de turismo no período compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. O governo do Distrito Federal atendeu ao pedido do Ministério da Justiça. Essa foi a única sugestão que o Ministério da Justiça fez ao GDF, e o GDF cumpriu. Mas o que há de mais grave e este documento é assinado pelo ministro Flávio Dino, é ele dizer: reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento. Ou seja, o próprio ministro no dia 7 admite que ele estava monitorando o movimento. Pior, e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Aqui ele não está falando da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele está falando das forças federais, o ministro da Justiça. E não tem como o ministro da Justiça dizer que não sabia do documento do delegado-geral da Polícia Federal, porque ele faz referência no documento que ele assina em ofício ao governador. Ou seja, isso claramente caracteriza uma negligência criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade. E por isso eu apresento hoje denúncia contra o ministro da Justiça e Segurança Pública em razão deste documento que eu obtive e trago aqui na Comissão de Fiscalização e disponibilizo para qualquer veículo de imprensa que quiser noticiar que o ministro teve ciência e ainda disse que estava monitorando e colocou as forças federais de prontidão para agir. E o que aconteceu na prática? O ministério estava monitorando e depois que aconteceu, com o ministério sabendo o que aconteceria, ele mandou 3 ônibus. 3 ônibus apenas de forças federais. Depois que a invasão já havia sido cometida. Por isso eu convido os colegas aqui da comissão, quem quiser assinar a denúncia junto comigo contra o ministro da Justiça e da Segurança Pública em razão desta omissão, desta negligência, está mais do que convidado quem tiver interesse a assinar, porque para mim a prova está aqui. É um documento assinado pelo delegado-geral da Polícia Federal. O QR Code do SEI está aqui. Quem quiser verificar a veracidade do documento, está aqui, está presente. Ninguém nunca apresentou este documento. Eu obtive com exclusividade. Vou utilizar esse documento como base para a denúncia. E fica aqui registrado que o ministro ontem não só mentiu frente a um convite, a uma audiência pública com parlamentares, como também ele recebeu um ofício do próprio ministério avisando sobre pessoas dispostas a, aspas, palavras do delegado, tomar o poder e enfrentar as forças de segurança. E nada fez. Obrigado, senhor presidente. Não. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessas revelações bombásticas de Kim Kataguiri e o que vocês acham que pode acontecer com Lula e Dino. Foi como disse Gustavo Gayer, o mínimo é Dino cair. E Lula?
que o povo vá para a rua. Também peço, curte, compartilha, comenta, deixe o seu joinha, porque assim você ajuda muito o nosso trabalho e mais pessoas ficam sabendo dessa verdade que a mídia não mostra.